certo? A nossa ferramenta que vamos estudar nesse momento vai ser a ferramenta de seleção retangular, certo? Então, para que a gente usa tanto essas ferramentas de seleção? Geralmente a gente usa essa ferramenta para nós modificarmos algo, né, dentro do nosso projeto, é, fazer um recorte, alterar uma cor de um certo elemento. Então a gente vai usar essa ferramenta para isso, beleza? Então vamos aqui começar o nosso estudo sobre essa ferramenta. Como o nome dela já diz, ela faz uma seleção de uma área de forma retangular, de um cubo. Então se eu pegar aqui essa área, ó, vocês podem ver que pronto, a minha seleção está feita. Então aqui eu posso estar alterando alguma coisa dessa imagem aqui, beleza? Eu posso estar recortando essa seleção. E vocês podem ver que a seleção aqui, eu vou tentar pegar um exemplo aqui diferente. Vou tentar pegar daqui. Eu vou deixar faltando esse pedaço aqui, beleza? Então vocês viram que eu fiz uma seleção aqui dessa área aqui, mas por exemplo, se por um descuido nosso, a gente queria selecionar até aqui, como é que eu faço? Eu tenho que sair dessa seleção e voltar e selecionar de novo. Pode ser que você possa fazer isso, mas tem uma forma também melhor. Vocês podem estar segurando a tecla do teclado Shift, pode estar segurando o Shift e também tá adicionando mais esse pedacinho aqui que faltou. E pronto. O Photoshop ele vai entender que você adicionou mais uma área aqui para ser selecionado, beleza? Então eu consigo adicionar seleções aqui com a tecla do Shift selecionada. Por exemplo, se eu quiser, eu vou selecionar aqui uma área aqui, vou adicionar mais essa área aqui, beleza? Ó, vocês viram que eu selecionei mais uma área, mas vamos dizer que esse aqui não era o meu objetivo de selecionar essa parte aqui. O que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso estar tirando essa seleção aqui também, ó, tentando deixar aqui como antes. Eu posso vir aqui, segurar a tecla do Alt e selecionar a área que eu quero tirar, que é justamente essa aqui, ó. Então o Photoshop ele vai entender que você tirou a seleção da onde você não queria, certo? Então a seleção é isso. Vocês podem estar usando essa ferramenta para estar alterando, então fazendo um corte de uma certa imagem. Eu vou só dar aqui um exemplo para vocês. Eu vou entrar aqui em Matinho Saturação e tá alterando as cores aqui desse projeto, só para vocês entenderem melhor, certo? Deixa eu ver se minha camada está selecionada. Ó, é muito bom isso acontecer, porque às vezes vocês podem estar fazendo aí e dizer assim que não está dando certo, beleza? E você está tentando fazer alguma modificação e está dando certo. Por quê? Porque a minha camada não está selecionada. Eu preciso selecionar minha camada. Ó, a camada que precisa ser selecionada é essa, que a gente vai estar alterando os elementos desejados, beleza? Então aqui, ó, eu consigo modificar somente a área selecionada. Vocês podem ver que a minha imagem do lado dentro dessa seleção, vocês podem ver que ela foi modificada e toda a imagem exterior aqui bem fora dessa seleção é preservada, beleza? Então como é que eu faço para que somente essa área aqui seja preservada e essa outra área aqui seja afetada? Vocês podem vir com Ctrl Shift I para inverter essa seleção. Então toda essa área aqui está sendo selecionada e essa área aqui onde está esse outdoor aqui, você consegue preservar essas cores. Eu vou estar apertando aqui Ctrl U para entrar no matiz saturação e vocês vão ver que eu vou estar afetando toda a minha imagem, ó, toda a minha imagem. Porém, aonde está selecionado aqui o banner, eu não consigo mais modificar essas cores aí, beleza? Eu vou dar outra dica para vocês aqui. Eu vou selecionar essa área aqui, vou selecionar bem aqui. Se vocês segurando a seleção sem soltar aqui o clique do mouse,
e clicar na tecla do espaço do seu teclado aí, vocês podem estar movendo essa seleção aqui para uma determinada área. Por exemplo, eu cliquei aqui no espaço, eu posso estar modificando essa seleção para esse outro lado aqui, beleza? Então, se eu clicar no espaço aqui, eu consigo estar movimentando a minha seleção para onde eu quiser. Por exemplo, se eu fiz uma seleção desse quadrado aqui, deixa eu só sair aqui. Ó, pessoal, para sair dessa seleção, é só vocês apertar em Ctrl D, que vai sair dessa seleção. E nós vamos ver aqui, ó, selecionar. Ctrl D é cancelar seleção, certo? Então, para mim cancelar essa seleção, eu preciso estar clicando em Ctrl D. Eu venho aqui, ó, selecionar essa área. Então, sem soltar o clique do mouse e apertar no espaço, eu consigo estar modificando essa seleção para onde eu quiser aqui, beleza? Então, essa aí foram algumas dicas de seleção para vocês aí dessa ferramenta, que é bastante usada para nós estar modificando alguma coisa do nosso projeto, beleza? E outra coisa, pessoal, com relação às ferramentas aqui, vocês percebem que tem alguns pontinhos aqui nessas ferramentas. Quer dizer que dentro desse grupo aqui eu tenho outras ferramentas. Se vocês clicarem com o lado direito do mouse, vocês vão entrar em outros grupos aqui, onde tem outras ferramentas de seleção. Por exemplo, essa aqui, ó, seleção de elipse. Se eu quiser selecionar essa área do relógio aqui, ó, vocês vão pegar mais ou menos aqui para selecionar essa área do relógio. Então eu consigo fazer uma seleção aqui, uma elipse, certo? E aqui também eu posso estar modificando essa área aqui, mudando a cor, fazendo recorte e assim por diante, beleza? Então, se eu quiser também criar uma elipse perfeita, redondinha, eu apenas preciso clicar e segurar a tecla do Shift. Vocês podem ver que a seleção aqui, ó, é uma elipse bem redondinha, bem perfeita, sem ser um oval assim. Se eu soltar o Shift, vocês podem ver que eu não tenho tanto controle para deixar aqui a minha elipse perfeita. Mas se eu clicar aqui no Shift, vocês vão ver que eu não consigo mais deixar a minha elipse oval e sim perfeita, certo? E também, de novo, se vocês quiserem clicar no espaço, vocês podem estar movimentando essa seleção aqui para a área que vocês quiserem, beleza? Eu acho que é isso. Com relação à ferramenta de seleção retangular, eu esqueci de dar esses insights para vocês. Vou voltar aqui e selecionar aqui, certo? Se eu quiser criar uma seleção de um quadrado perfeito, também é só segurar o Shift, beleza? Segurou o Shift, eu consigo fazer um quadrado, um cubo perfeito, certo? E se eu quiser também criar um cubo onde o centro, o ponto de âncora seja o centro, é só clicar no Alt, certo? Que nem a gente faz com a ferramenta mover nos pontos de ancoragem da nossa imagem, certo? Nosso ponto de âncora será o centro. Eu vou estar selecionando essa área aqui para vocês darem entendido. Vocês percebem que o meu ponto de âncora está sendo esse lado aqui, a parte superior esquerda. Mas se eu seguro o Alt agora, ó, o ponto de âncora é ao centro. E vocês podem ver que essa seleção ela não é uma seleção perfeita, não é um cubo perfeito, não é um quadrado. Mas se eu segurar o Shift agora, ó, vocês podem ver que essa seleção agora ela cresce de forma na proporção. Ela cresce como um cubo mesmo, bem perfeito, beleza? Então essas são as dicas aí dessa ferramenta de seleção, tanto de seleção retangular como a elipse. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Vocês podem estar explorando mais sobre essa ferramenta aí. Vocês podem estar, como eu falei, recortando uma imagem, beleza? Então, a partir de agora nós vamos estar explorando mais essas ferramentas aqui dentro do Photoshop. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e te aguardo na próxima aula.